Anna Schroeder nasceu em 3 de julho de 2002. Ela, sua irmã Ken e seu irmão foram criados por uma mãe problemática, que teve cada filho de um pai diferente. A mãe, conhecida por sua negligência, frequentemente deixava as crianças sob os cuidados de qualquer pessoa que pudesse encontrar. Um dia, decidiu contratar uma babá para cuidar deles, sem a intenção de voltar para casa. A babá, sem suspeitar de nada, assumiu a responsabilidade de cuidar das crianças, mas após 48 horas, percebeu que algo estava errado. A situação piorou quando se deu conta de que o irmão de Anna precisava de alimentação por sonda, um procedimento que ela não sabia realizar. Ken, de apenas 5 anos, teve que ajudá-la. Reconhecendo a gravidade da situação, a babá chamou a polícia. O conselho tutelar foi acionado e as crianças foram colocadas em um lar adotivo. Daryl e Peggy Schroeder tentavam ter filhos há bastante tempo, mas sem sucesso. Após anos enfrentando abortos espontâneos e tentativas frustradas de fertilização in vitro, decidiram adotar. Ao se candidatarem, foram licenciados para adotar apenas 2 crianças. Logo receberam uma ligação sobre Anna e seus irmãos. Em 17 de março de 2004, quando Anna tinha 2 anos e Ken 5, conheceram seus futuros pais adotivos. Infelizmente, devido à licença, o casal só podia escolher 2 crianças. Após muita reflexão, decidiram ficar com as 2 meninas. Desde aquele dia, elas passaram a conviver com o casal e eventualmente foram formalmente adotadas. Durante esse período de convívio e após a adoção, Anna se mostrou uma criança quieta. Em sua infância, a garota fez alguns poucos amigos, mas as amizades eram passageiras, o que não ajudava com seus sentimentos de abandono. À medida que crescia, seu relacionamento com sua irmã começou a se deteriorar. Quando iniciou na escola, seus pais perceberam que ela enfrentava sérios problemas emocionais. Procuravam ajuda profissional e, aos 5 anos, Anna começou a tomar medicação para TDAH. Quando a garota estava no 5º ano, Daryl e Peggy tomaram a difícil decisão de se divorciar. A separação abalou profundamente a vida de Anna, que sentiu como se o rompimento fosse de alguma forma sua culpa. Mesmo com os pais insistindo que ela não tinha nada a ver com a decisão, a garota de 11 anos não conseguia se livrar da sensação de ser a responsável pelo fim do casamento. O impacto emocional foi tão intenso que ela acabou reprovando e teve que repetir o ano escolar. A princípio, Daryl e Peggy dividiram a guarda de Anna e de sua irmã Ken. No entanto, a relação entre Daryl e Ken começou a piorar devido a uma situação não esclarecida, o que levou a garota a ser proibida de frequentar a casa do pai. Com o desejo de estar mais próxima da irmã, Anna decidiu passar mais tempo na casa de Peggy, em Madison, Illinois. Quando Ken completou 18 anos, ela decidiu sair de casa, buscando a independência que tanto almejava. Apesar das dificuldades no relacionamento entre elas, Anna sentiu a ausência da irmã e lutou para lidar com a situação. A ausência de Ken fez com que Anna se tornasse mais reclusa, passando longas horas trancadas em seu quarto. Embora tivesse amigos, encontrava dificuldade em manter esses laços e até tentou aulas de dança, mudando de estúdio diversas vezes antes de desistir. O que Anna realmente desejava era alguém constante em sua vida, alguém em quem pudesse confiar plenamente. Foi nessa época que ela conheceu Rachel Helm, uma garota de 15 anos. Por causa de sua carência emocional, Anna sempre foi do tipo que seguia a correnteza, adaptando-se aos desejos dos outros sem muita resistência. Rachel, por outro lado, era dominadora e assertiva, traços que contrastavam fortemente com a personalidade de Anna. O que começou como uma amizade entre as duas, rapidamente evoluiu para um relacionamento mais profundo e romântico, especialmente durante a fase de experimentação da adolescência. Em 2016, Daryl começou a namorar Michelle, uma mulher que, embora não fosse oficialmente sua esposa, passou a ocupar um papel significativo em sua vida. Anna gostou de Michelle e parecia que a chegada de uma nova figura materna poderia sinalizar uma melhora em sua situação. No entanto, essa fase de estabilidade foi breve.
A depressão de Anna se intensificou e ela perdeu a confiança em si mesma. Em um momento de desespero, tentou tirar a própria vida, cortando os braços em vários lugares. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde seus pais, Peg e Daryl, se encontraram para discutir o futuro dela. Durante a estadia de Anna no hospital, Rachel e sua mãe apareceram para oferecer apoio. Rachel, com firmeza, disse à família: "Oi, Anna quer que eu fique aqui." Apesar de Anna não estar em condição de fazer esse pedido diretamente, a intervenção de Rachel fez com que a família de Anna se preocupasse ainda mais com a saúde mental dela. Infelizmente, a situação foi agravada pela constante mudança de médicos que acompanhavam a adolescente, o que forçava a família a contar a mesma história repetidamente e dificultava o progresso no tratamento. Naquela época, todos os pais notaram que Anna e Rachel estavam se comportando mais como namoradas do que como amigas. Eles discutiram em particular como lidar com o romance. Embora nenhum deles fosse contra o relacionamento, decidiram impor algumas regras comuns para as adolescentes. Por exemplo, se as meninas estivessem na casa uma da outra, não poderiam ficar no quarto com a porta fechada. Afinal de contas, tinham apenas 14 e 15 anos. Rachel enfrentou as novas regras com muito mais dificuldade do que Anna. Ela sentia que Peg não aprovava o relacionamento delas, apesar de terem permissão para namorar. A garota ficou bastante furiosa por não poderem ficar juntas no quarto. As duas meninas começaram a acreditar que Peg era completamente contra seu relacionamento, mesmo que Daryl tivesse imposto as mesmas regras para ambas. Anna estava em um estado mental e emocional muito frágil. Ela costumava compartilhar todos os problemas com Rachel, que se tornou seu porto seguro. Rachel, por mais que fosse apoiadora, nem sempre tinha as melhores intenções para Anna. Ela fantasiava em fugir com a namorada, longe de Peg, e viver felizes para sempre. Rachel continuava temendo que Peg jamais aceitasse o relacionamento delas, e as duas trocavam mensagens sobre isso com frequência. Uma noite, Anna expressou seus desejos sombrios pela primeira vez, dizendo: "Na verdade, já pensei em matar minha mãe. Por favor, não ache que eu sou louca." Para sua surpresa, Rachel respondeu: "Eu poderia ajudar", acrescentando: "Odeio essa puta. Sem ofensa, quero matá-la só para poder ter você. Depois podemos ficar juntas na casa." Mais tarde, Anna voltou ao assunto pedindo conselhos. "Não sei o que fazer, Rachel. Me diga suas ideias, LOL." LOL é o acrônico de uma expressão em inglês que significa muitas risadas. Rachel então sugeriu que Anna colocasse veneno na comida da mãe, mencionando que poderiam experimentar usar água sanitária ou desentupidor de pia. Parecia que a principal preocupação de Rachel não era o lado romântico do relacionamento, mas o lado físico. Afinal, as duas tinham permissão para namorar, mas não podiam ficar juntas no quarto sozinhas. Ela deixou isso claro em várias mensagens, com uma que dizia: "Não aguento mais. Ela precisa morrer logo. Não aguento mais não te ver. Dói. Mas quando ela morrer e tudo isso acabar, eu posso fazer algo." Ao longo dos poucos meses em que ficaram juntas, as garotas começaram a levar a sério o plano de envenenar Peg. Anna sugeriu deixar um bilhete no balcão dizendo que iria fugir. Ela acreditava que se a polícia visse isso, presumiria que Peg havia tirado a própria vida devido à tristeza pela partida da filha. No final de junho de 2017, as mensagens relacionadas à morte de Peg tornaram-se cada vez mais frequentes, ocupando boa parte do tempo que as duas passavam conversando. Durante esse período, Anna decidiu fazer algumas pesquisas online. Cometeu o erro clássico de deixar suas intenções claras em suas buscas no Google, pesquisando coisas como: alguém morre quando leva um tiro na cabeça, crianças que matam seus pais, filhas que matam suas mães, e simplesmente como matar alguém. Na noite de 30 de junho, próximo à meia-noite, Rachel deixou claras suas intenções mais uma vez. Quando Anna sugeriu um encontro, Rachel respondeu com uma mensagem inquietante: "Vou, mas sua mãe tem que estar morta ou ter ido embora. Infelizmente, não podemos nos encontrar até que ela vá embora, porque eu ia foder muito você."
Alguns dias depois, em 3 de julho, Anna completou 15 anos. Ela passou o dia com seu pai e Michelle, celebrando um aniversário modesto sem grandes surpresas. Ninguém suspeitava de nada, exceto pela depressão que a acompanhava há meses, talvez há anos. Ninguém poderia prever o que estava por vir nos próximos dias. Em 6 de julho de 2017, Peggy Schrader voltou do trabalho como de costume. Recentemente, ela havia começado em um segundo emprego, além do principal, na tentativa de economizar mais dinheiro para sua filha. Exausta, ela ficou surpresa ao ver Anna recebê-la na porta com uma aparência animada. Anna disse a Peggy que tinha uma surpresa e pediu que ela se sentasse na sala de estar. Peggy, curiosa, se acomodou imaginando o presente que a aguardava. Anna pediu que ela não olhasse e cobriu seu rosto com uma toalha. Então a garota pegou o revólver calibre 38 de sua mãe, apontou para a cabeça de Peggy e disparou entre seus olhos. Peggy caiu no chão da sala, enquanto o sangue se espalhava pelo ambiente. Desesperada e em pânico, Anna mal conseguia respirar. Pegou o telefone e ligou para Rachel, dizendo o que tinha feito. No início, Rachel não acreditou, pensando que era uma brincadeira, mas Anna logo enviou uma foto do corpo de sua mãe para provar. Rachel, ainda incrédula, pediu que não fosse uma piada, expressando seu desejo de que a mãe de Anna realmente estivesse morta. Anna disse: "Eu te amo muito", e começou a se acalmar. Rachel retribuiu a afeição e lamentou não estar presente quando aconteceu, mas explicou que estava em uma lanchonete com sua família e que não podia sair naquele momento. Ela tentou tranquilizar a namorada, dizendo que poderiam continuar trocando mensagens até que ela chegasse. Anna estava aterrorizada, temendo que alguém visse o corpo e que fosse presa. Rachel a acalmou, garantindo que estava a caminho para ajudar. Estranhamente, Rachel mencionou que poderia achar hilário ao chegar, pois estava prestes a tomar ibuprofeno para cólicas e pediu para Anna não se assustar se ela começasse a rir ao ver o corpo. Anna respondeu com um simples "ok". Rachel então expressou que mal podia esperar para vê-la e perguntou sobre o plano para o corpo. Anna sugeriu contar para Michelle ou seu pai, mas Rachel rapidamente a dissuadiu, avisando que ela iria para a cadeia se contasse a alguém. Assim que Rachel terminou sua refeição na lanchonete, sua mãe concordou em levá-la até a casa de Anna. Rachel instruiu Anna a esperar do lado de fora quando elas chegassem. Ao chegarem, Anna e Rachel ficaram conversando do lado de fora, até que a mãe de Rachel se entediou e foi embora, deixando as duas meninas sozinhas. Elas entraram na sala de estar, onde Rachel ficou satisfeita ao ver o corpo de Peggy cercado por um lago de sangue. As duas discutiram como limpar a cena e se livrar do corpo. Passaram a noite tentando limpar o sangue do carpete, mas com pouco sucesso. Decidiram mover o corpo de Peggy para seu quarto e cobri-lo com um lençol. Precisando de uma pausa, foram a um Subway local para comer. Anna, sem apetite, foi ao banheiro vomitar, enquanto Rachel comia tranquila. Nesse momento, Anna recebeu uma mensagem de seu pai avisando que estava chegando à cidade. Ela não conseguiria encará-lo depois do que havia feito. As meninas discutiram a possibilidade de se disfarçarem e fugirem juntas. Foram a uma loja de conveniência próxima, usando o cartão de débito de Peggy para comprar mais produtos de limpeza e tinta para cabelo. Voltaram para casa e continuaram tentando limpar o tapete, mas não conseguiram remover todo o sangue. A ideia de fugir parecia a melhor opção. Anna tingiu o cabelo de preto, enquanto Rachel escolheu um tom vermelho. Após mais tentativas de limpeza, foram dormir, exaustas e ansiosas pelo que o futuro reservava. Na manhã seguinte, as duas garotas despertaram e rapidamente encheram suas mochilas com itens essenciais. A situação havia chegado a um ponto em que acreditavam não ter outra escolha a não ser incendiar toda a casa. A bagunça era grande demais para ser limpa e esconder o corpo era impossível. Somente depois disso, elas decidiriam o próximo passo. Elas se dirigiram ao quarto de Peggy,
onde Rachel assumiu a iniciativa e tentou atear fogo no ambiente. No entanto, a tarefa não era tão simples. A chama teimava em não pegar. Depois de várias tentativas frustradas, Rachel finalmente conseguiu incendiar o lençol que cobria o corpo de Peggy e alguns panos de linho na cama. Com o fogo começando a se alastrar, as duas deixaram o local às pressas. Em seguida, as meninas foram até o Kelly Park. Lá, descartaram o celular de Peggy em uma lixeira. Continuaram caminhando em direção ao nordeste até chegarem a um cemitério, onde se livraram da arma do crime. Contrariando o plano inicial de fugirem juntas, decidiram se separar ali mesmo. Fugir parecia fácil na teoria, mas na prática era outra história. Rachel voltou para a casa de sua mãe, enquanto Anna foi ficar com seu pai. Não demorou muito para que os vizinhos de Peggy percebessem um forte cheiro de plástico queimando vindo de sua casa e ligaram para a emergência. Um bombeiro que estava de folga na área ouviu o chamado e correu para arrombar a porta e conter o incêndio. Quando a polícia chegou, a cena parecia indicar apenas um incêndio comum, enquanto os moradores da residência estavam fora de casa. Mas, ao adentrarem a casa para verificar a causa do incêndio, encontraram o corpo de Peggy em seu quarto. A comunidade ficou em choque ao saber o que havia acontecido, descrevendo Peggy como uma boa pessoa e lamentando a tragédia. Você realmente não espera isso, especialmente ao lado de sua casa, disseram alguns vizinhos. Anna, já arrependida, escreveu uma última mensagem no Facebook. Nem sei se você pode me ver agora, mas se puder, só quero que saiba que você era minha melhor amiga. Nem sempre fui a melhor filha, e sinto muito. Te amo muito, mãe. Só queria que você soubesse, e nunca vou me esquecer de você. Enquanto isso, Rachel deixou sua mochila em casa, ainda cheia de comida, itens essenciais e o cartão de débito de Peggy, além de alguns de seus pertences. Ela se sentou por um tempo, antes de explodir em lágrimas e confessar tudo para sua mãe. Chocada, a mãe de Rachel não viu outra saída a não ser levá-la à delegacia de polícia. Elas foram até o departamento do xerife do condado de Whiteside, onde Rachel foi interrogada. Ela revelou todos os detalhes, incluindo a localização do celular de Peggy e da arma do crime. Menos de 12 horas após o incêndio, Rachel foi presa. Ela também indicou onde Anna estava, e a polícia rapidamente a encontrou na casa de seu pai, em Walnut, levando-a sob custódia. Às 2 horas da manhã do dia 9 de julho, ambas as meninas foram formalmente presas em um centro de detenção juvenil, aguardando o julgamento. A irmã de Anna, Ken, reagiu com incredulidade. Para a mídia, ela declarou: "Ela nunca foi violenta, nem tinha acessos de raiva. Eu simplesmente não sei o que estava acontecendo na cabeça dela. Peggy nos deu uma segunda chance na vida e Anna simplesmente jogou sua própria vida e a de minha mãe fora." Enquanto isso, o futuro das duas adolescentes permanecia nebuloso. Daryl e Michelle se questionavam sobre o destino que aguardava Anna, ao mesmo tempo em que enfrentavam a realidade de que ela havia assassinado a própria mãe, que também era ex-esposa e amiga deles. Apesar da gravidade do crime, parecia que ambas seriam julgadas como menores de idade. Afinal de contas, Rachel tinha apenas 15 anos, e Anna havia completado 15 anos apenas 3 dias antes do crime. As evidências indicavam que elas ficariam detidas até completarem 21 anos. O advogado de Anna, Jim Martez, declarou: "Minha cliente é apenas uma criança e deve ser tratada como tal pela lei." Rachel tentou conseguir uma sentença mais leve, alegando que apenas ajudou Anna por medo, já que sabia que sua namorada estava armada e temia ser morta também. No entanto, quando foi provado que Rachel foi intencionalmente à casa, ela mudou sua versão, dizendo que estava preocupada com a possibilidade de Anna se machucar. Essas alegações foram rapidamente desmentidas pelas mensagens de texto trocadas pelas duas. Após alguns meses, tornou-se claro que a sorte não estava ao lado das meninas. O caso de Rachel foi transferido para a Justiça de Adultos em abril de 2018, seguido pelo de Anna em junho do mesmo ano.
Os promotores argumentaram com sucesso que as duas deveriam ser julgadas como adultas devido à gravidade do crime, destacando que Peg não era contra o relacionamento das meninas quando o assassinato ocorreu. A juíza concordou, afirmando que a frieza do crime de Anna e as várias oportunidades de Rachel de abandonar a situação não podiam ser ignoradas. Em vez de ficarem presas até os 21 anos, Anna agora enfrentava de 20 a 60 anos de prisão por assassinato em primeiro grau, incêndio criminoso e ocultação de um homicídio. Rachel foi acusada de ajudar a encobrir o crime, enfrentando uma possível sentença de 12 anos de prisão por incêndio criminoso e ocultação de um homicídio. Anna teve sua fiança fixada em $1 milhão, enquanto a de Rachel foi estabelecida em $250 mil. Em janeiro de 2020, o julgamento de Anna finalmente começou. Durante as audiências iniciais, ela afirmou que todo o plano do assassinato foi ideia de Rachel, que a instigou a cometer o crime, justificando que Peg planejava separar o casal. Os advogados de Anna alegaram que ela não poderia ser responsabilizada pelo crime, pois estava sendo forçada a tomar um antidepressivo que havia sido associado a certos crimes da mídia. Eles argumentaram que Anna teve experiências ruins com o medicamento na infância, incluindo alucinações, e que foi forçada novamente a tomar o mesmo medicamento 3 meses antes do assassinato, com a dose dobrada. A defesa sustentou que, devido a esse fato, Anna não conseguia distinguir entre o certo e o errado na época. James Martez disse ao tribunal que a obrigatoriedade de tomar o medicamento a privou da capacidade substancial de compreender a criminalidade de sua conduta ou de conformar sua conduta aos requisitos da lei. Apesar disso, Anna tomou a difícil decisão de se declarar culpada pelo assassinato, com as acusações de incêndio criminoso e ocultação de cadáver sendo retiradas, além de a acusação de assassinato em primeiro grau ser reduzida para segundo grau. Um detetive que havia trabalhado no caso desde o início foi chamado para testemunhar. Ele foi obrigado a rever as terríveis fotos da cena do crime, enquanto recontava a história do que havia presenciado desde o começo até o desfecho. A irmã de Peg, Charlene, também foi chamada a depor, compartilhando a devastadora experiência de ter ouvido sobre o assassinato pela primeira vez e o impacto profundo que isso teve em sua família. Com lágrimas nos olhos, ela falou: Parte de mim morreu naquele dia. Peg era a pessoa mais amorosa e atenciosa que eu conheci. Ela estava tão feliz e realizada quando adotou você e Kim. Peg amava vocês de todo o coração. Ela trabalhava arduamente para garantir que vocês tivessem tudo o que precisavam e adorava levar vocês em pequenas viagens com seus amigos. Esse ato horrível afetou centenas de pessoas. Nossa família ainda derrama muitas lágrimas. Quando recebi a ligação dizendo que a casa dela estava pegando fogo e depois descobriram um corpo lá dentro, já sabia que era você. Achei que talvez você tivesse perdido a cabeça, empurrado Peg, e ela havia batido a cabeça, ou talvez ela estivesse dormindo e você, cozinhando, tivesse deixado o fogão ligado e saído de casa. Mas, quando seu pai ligou naquela noite e disse que precisava falar comigo e com minha família no dia seguinte, eu soube. Ele nos contou que você disse a Peg que tinha uma surpresa, cobriu o rosto dela com uma toalha e atirou na cabeça dela. Eu não conseguia acreditar. Os promotores argumentaram que o caso merecia a pena máxima disponível de 20 anos. A defesa de Anna, por outro lado, discordou, sugerindo uma pena de cerca de 12 anos, devido ao impacto da saúde mental dela e a influência que Rachel exerceu para cometer o crime. Quando chegou a vez de Anna subir ao banco das testemunhas, ela se desculpou profundamente com sua família e com a memória de Peg. Quero começar dizendo que sinto muito pela minha família. Sinto muito mesmo. Sou uma criança que atirou e matou a própria mãe. É assim que as pessoas me conhecem e sempre me conhecerão. Mas minha mãe não merece ser lembrada como minha vítima. Ela merece ser conhecida como uma ótima mãe. Minha tia está certa, minha mãe era uma pessoa incrível. Ela era uma amiga, uma boa irmã, amava animais, me amava e amava minha irmã. Ela merecia muito mais. Estou presa há 4 anos e meio e sinto muito, Charlene, por você sentir falta de sua irmãzinha por minha causa. E sinto muito, Ken, por ter tirado nossa mãe de você.
Sei que sua vida nunca mais será a mesma sem ela. E sinto muito, pai e Michelle, por todo o sofrimento que causei a vocês. Sinto muito pela minha mãe. Não pensei nas consequências. Gostaria de voltar no tempo, para quando éramos felizes assistindo filmes juntos. Gostaria de ter sido uma filha melhor. Estou aprendendo a ser uma pessoa melhor. E gostaria que ela estivesse aqui conosco agora. Não quero ser a razão pela qual ela se foi, mas sou, e sinto muito. A juíza, diante da complexidade do caso, se viu obrigada a proferir a sentença, reconhecendo que, embora Rachel tivesse desempenhado um papel significativo no incentivo aos acontecimentos, nada poderia justificar as ações de Anna. A magistrada, com 37 anos de experiência, declarou que este era um dos crimes mais abomináveis que já havia testemunhado. Em suas palavras, ela declarou: No fim das contas, não há qualquer evidência de que Anna Schroeder não soubesse distinguir o certo do errado. Ninguém a coagiu a cometer tal ato. Ela elaborou um plano para assassinar sua mãe e incendiar a casa para ocultar o crime. Ela escolheu agir de maneira tão malévola e depois tentou escapar impune. O desprezo frio pela vida de Peggy Schroeder, sua mãe adotiva, é absolutamente repulsivo. Ao final do julgamento, Anna foi condenada à pena máxima de 20 anos pelo assassinato de sua mãe. Ela receberia uma redução de 1.158 dias, que já havia passado em detenção juvenil em uma prisão. Mesmo após ser libertada, teria de cumprir pelo menos 1 ano de liberdade condicional supervisionada. Somente em 2022, Rachel Helm finalmente enfrentaria seu destino. Optando por se declarar culpada, ela foi condenada por incêndio criminoso e ocultação de homicídio pelo seu envolvimento no crime. A juíza a sentenciou a 6 anos e meio de prisão, com uma redução dos dias que ela já havia passado presa na detenção juvenil, e assim como Anna, após sair da prisão, passar por 1 ano de liberdade condicional supervisionada. A juíza também classificou seus crimes como desprezíveis, repugnantes, desrespeitosos e cruéis. Rachel Helm poderá ser libertada já em 2025. Na prisão, Anna expressou seu desejo de se tornar conselheira em um centro de adoção após ser libertada. Daryl e Michelle, que se casaram durante o encarceramento de Anna, afirmaram que ainda planejam ser pais de apoio quando ela for libertada. Curiosamente, Anna possui um perfil em um site de encontros para correspondência na prisão. Nesse perfil, ela se descreve como heterossexual e solteira. A previsão é de que Anna Schroeder seja libertada entre 8 de julho de 2027 e 2037. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe um comentário com sua opinião a respeito desse caso. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal caso não seja inscrito para acompanhar outros casos como esse. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.